Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. O Viver Mais para uma longevidade feliz e saudável está no ar. E hoje nós vamos sair um pouco aqui do Café Santa Clara. Nós vamos até a Universidade Estadual do Ceará para conversar não somente com o magnífico reitor Jackson Sampaio, mas com o médico, o poeta, o homem que se cuida para viver mais. Mas antes da gente saber os segredos da vitalidade do professor Jackson Sampaio, você sabe que aqui no Viver Mais a gente tem o quadro Pense Nisso. E o querido Tarcísio Matos vai falar de mais um tema hoje, não é isso, Tarcísio? Bem-vindo de novo ao Viver Mais. Hoje, no Pense Nisso, nós vamos falar de paz interior, daqui a pouquinho. Agora sim, vamos lá, até a UES, conversar com o professor Jackson Sampaio. Que alegria, professor Jackson, estar aqui com o senhor no Viver Mais. Muito bem-vindos. Sobretudo nesse início de ano novo. Vamos jogar a conversa fora? Vamos, é para isso que estamos aqui, para repensar a vida. Com certeza, o senhor falou a palavra que eu esperava, repensar, principalmente nessa etapa da vida, né? Aqui no programa, professor Jackson, eu costumo falar das dores e das delícias da maturidade, da longevidade. O senhor, como psicanalista, tem mais dores ou delícias nessa fase da vida, desse cabelo lindo, branco? Eu penso que toda etapa da vida tem dores e facilidades, tem dores e belezas, dores e felicidades. Não existe uma etapa melhor do que a outra necessariamente. É muito bom ser criança, é muito bom ser adolescente, com suas marcas, né, com suas dificuldades. E, sobretudo, é muito bom ter uma certa nostalgia do passado, mas sem querer reinventá-lo, né? Você tem que inventar sempre o presente e o futuro. Mas como chegar a esse nível, professor? Tem pessoas que têm muita dificuldade de aceitar algumas etapas da vida, principalmente a longevidade. A palavra velhice é um temor para muita gente. É verdade, porque a palavra velhice vem associada ao fim de muitas habilidades, né, de muitas possibilidades existenciais, e também vem associada à proximidade com a morte. A grande questão fundamental é que nós estamos próximos da morte sempre. Não é porque eu tenho 67 anos que eu estaria hoje mais próximos da morte do que alguém que morreu aos 37, né, e que aos 35 não se imaginava próximo da morte. Então, a primeira grande questão é como você lida com a morte. Depois, como você lida com aquilo que você ganha e você perde. Tornar-se adulto é saber perder. Não é saber ganhar, não é saber o que é que eu perco, o que é que eu vou deixar de fazer hoje para escolher fazer. Os chineses têm uma frase que eu gosto muito, né? Viver é trilhar 2 ou 3 caminhos e viver com uma certa nostalgia dos 97, 98 que você não trilhou. Né? Então, nós estamos sempre perdendo. Lidar com essa ideia de perda, compensá-la com grandezas possíveis, não é o nosso caminho. A cada momento é um momento com as suas inteirezas. O senhor disse aí, nos meus 67 anos, o senhor nasceu no dia 12 de outubro. 12 de outubro. Dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida. Outubro é meu mês, né? Outubro é meu mês. É o dia do poeta que eu acho que sou, é o dia da criança que eu ainda sou, tem o dia do idoso que eu já sou, não é? Tem o dia do médico, tem o dia do professor, tem o dia do servidor público. É verdade, então o senhor envolve tudo isso, né? Outubro é meu mês. Bom, professor, o senhor está com 67 anos, o senhor não parou, tem uma trajetória de conhecimento, formação, hoje é reitor pela segunda vez, né? Isso, a gente tem que falar, eu disse que não ia falar com o magnífico reitor, mas é preciso fazer essa referência. De onde é que vem tanta energia, professor Jackson? Olhe,
Veja bem, eu fui uma criança amada, né? Então tem alguma coisa aí que vai dando um motor de energia, que é essa história de você ter sido desejado, querido, cuidado, né? E cuidado no momento certo, no tempo certo, na quantidade certa. Você tem um equilíbrio do cuidado. Às vezes eu vejo os pais e os avós excessivamente ou punitivos, restritivos, ou excessivamente liberáveis, não é isso? É preciso sempre um equilíbrio aí entre aquilo que você permite e aquilo que você limita. Eu acho que meu pai e minha mãe conseguiram fazer essa dosagem adequada, não é? Entre restrições, capacidade de dizer caminhos, de lembrar problemas, e a acolhida amorosa, acolhida afetuosa até dos problemas da gente. Né? Então o senhor atribui esse seu currículo tão vasto, né, professor? O senhor é médico, é psicanalista, psiquiatra, especialista em psiquiatria. Tem outra, eu não vou falar aqui do currículo do senhor, porque aí o programa vai acabar. É importante, então, que a gente diga para esses pais essa base na infância para ser um adulto com êxito, com segurança, com equilíbrio? A gente começa a envelhecer no dia que nasce, né? O processo de crescer, você tem um conjunto aí de ações biológicas, de ações de condições socioeconômicas, de ações sanitárias e de ações psicológicas que vão fazendo você ir passando por várias etapas, várias fases da vida, mas o processo de envelhecer rigorosamente começa quando você nasce. Portanto, o processo de cuidar, uma pessoa que dissipou seu patrimônio existencial e agora com 70 anos quer se cuidar, não é? O ganho vai ser pequeno, ele dissipou o patrimônio. Não é? Tem um grande intelectual, Jorge Canguilhame, que eu gosto muito dos textos dele, né? Ele fala da saúde como um luxo, como se você tivesse ao nascer um grande equipamento, grandes condições, né? Células 3, 4, 5 duplicadas, não é? Para cada coisa, e você vai gastando esse patrimônio. Se você somente gasta sem adquirir, sem criar, vai perder. Não é? E se você gasta muito em pouco tempo, você dissipa. Né? Então, administrar esses bens que você recebe junto com a vida, né? Esse conjunto de patrimônios e de luxos que é a saúde, é algo que precisa de sabedoria em qualquer etapa da vida. Eu estou conversando aqui com o professor Jackson Sampaio, reitor da Universidade Estadual do Ceará, médico, psiquiatra, poeta. Nós vamos já falar desse lado. E também o senhor falou da infância e nós vamos falar da questão da base familiar. O senhor é casado, tem 3 filhos, tem netos. Qual a importância disso para a vida? Porque aqui no programa também, viu, professor Jackson, no Viver Mais, a gente tem a participação da Larissa Bello, que fala de cinema, e eu quero saber, Larissa, qual filme que você vai falar hoje para a gente? Oi, Ian, a minha dica de filme de hoje é um filme de 2011, chamado Meia-Noite em Paris. Bom, a dica de cinema da Larissa você vai ver no próximo bloco e a nossa conversa aqui com o professor Jackson Sampaio. Combinado? A gente volta daqui a pouquinho. Meu nome é Jéssica, o Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Meu nome é Mariana, o Viver Mais já está de volta. E hoje o nosso bate-papo é aqui com o professor Jackson Sampaio, médico, como já disse, reitor da Universidade Estadual do Ceará. Tem que fazer essa referência. E nós deixamos aí uma questão no ar, família, né, professor Jackson? O senhor é casado, tem netos, filhos. Isso também tem a sua importância, o seu valor para a vida, para ter esse equilíbrio? Olha, eu não idealizo família. Não? Não.
acho que as relações precisam ser amorosas e estáveis, seja lá como elas se produzirem, né? Como que configurações elas tomarem. Hoje nós temos um conjunto muito grande de formas, de organizações daquilo que poderíamos chamar genericamente família. Então, talvez fosse melhor a gente chamar famílias, Famílias. né? No plural. E todas elas podem se constituir como unidades, né, produtoras de sentido, unidades sociais produtoras de sentido, unidades básicas que evitam certas maluquices aí, certos autoritarismos de imaginar crianças sendo educadas pelo Estado, né? Então tem uma dimensão entre o Estado, a economia, que é a sociedade. Você tem 3 grandes dimensões e, portanto, 3 grandes éticas. E a ética da sociedade é uma ética dos afetos, por exemplo, é uma ética das relações. E como essas relações se configuram? E se uma relação se configura como ruim, como negativa, ela precisa ser reformulada, mudada, passada para outra, né? Superando aquilo ali. O senhor fez a opção pelo, digamos, a família que a gente considera tradicional, né? Sim. É casado há 40 sei, anos? 44 anos, né? Mas eu não sei se eu fiz uma opção. É que foi valendo a pena. Eu me lembro que eu e Célia, a gente dizia, não vamos com essa história de casar para sempre. A cada 5 anos a gente renova os votos. E já se passaram 40 anos. Renovamos alguma par de vezes, né? Mas a ideia é essa, a ideia de que a qualquer momento, sendo desconfortável para alguém, não é? Você possa reconfigurar. Porque, digamos assim, professor, eu escuto muita gente infeliz num relacionamento e não tem coragem de recomeçar, de dizer não. Tem outros que, por temor às responsabilidades, não assumem relacionamento algum, né? Ficam sempre no pré, ficam sempre numa coisa narcísica, né? Mais ligadas à noção da vaidade ou uma ética baseada exclusivamente na ideia do prazer. Não é? Mas essa situação, ela leva a que você não estabeleça configurações que ajudem a apoiar crianças. Não é? A criança precisa de alguma estabilidade de som, né? Estabilidade da luz, da temperatura. Como o senhor falou anteriormente, da base da criança para ser o adulto que se é hoje, né? Então, como oferecer uma base que dentro dessa base vive, não é, fundamentalmente, uma tensão de frustração. Como se essa relação aqui ela é frustrante para os dois, como ela não será intuída pela criança? Eu não consigo entender, né? Eu não consigo entender como manter relações que não têm sentido, onde as pessoas estão juntas, mas estão, na verdade, sozinhas. Sozinhas e com mau humor, e irritadas e profundamente infelizes. É uma opção que eu acho que o psiquiatra Jackson Sampaio pode definir melhor, esse tipo de opção, né? Uma outra coisa que eu não idealizo é o conceito de felicidade. Quando a gente elege a felicidade como algo, se eu não for feliz, então eu fracassei, não é? Esse é um outro problema também. A felicidade é uma construção individual, né? Não existe modelo permanente, mas há uma ou modelo cobrança. ideal. Não é uma corrida olímpica, né? Que eu vou atingir a medalha de ouro. Mas netos traz felicidade, né, professor Jackson? Claro que sim, né? Qualquer um deles. Vem o Eu quarto tenho 3, netinho aí? eu tenho 3 netos, o meu mais velho é do Dioniso, né? É o João Pedro, é do meu 2º filho. O João Pedro já vai fazer 11 anos. Eu tenho outro neto, 2 netos da minha filha, Ariadne, que um já fez 10 e outro já tem 6, não é? Que é o Iago e o Theo. E agora está chegando a primeira neta, né? Vem uma princesa. Que é filha do meu mais velho, né? O Daphne, que mora em São Paulo, né? Então a família também foi se espalhando, né? Mesmo pequena, ela também é espalhada. Então você precisa transformar o conceito de unifamília dentro de uma unidade familiar, que seria uma casa,
em algo em rede. Tem que não é? entender isso também. Tem a fase do ninho vazio, né? Quando Não os há filhos- ninho vazio. Não, professor. Não Mas há. muita gente se queixa disso. Sim, mas é porque ele é topológico. Ele acha que o ninho é um lugar. Eu agora entendo o meu ninho como uma rede. Mas o senhor sempre teve essa percepção ou foi a maturidade? Não, eu E tive o a seu- percepção. Teve. Veja bem, meu pai era gerente das casas pernambucanas e vivia sendo transferido. Então eu tinha que estudar num lugar e no final do ano, com 2 anos, eu tinha que estar saindo para outro, né? Eu fiz o meu antigo ginásio em 4 cidades. Não teve o diferentes. apego, né? Não tinha Então aquele você apego. vai aprendendo a desenvolver amizades rapidamente e também a perder amizades rapidamente. E eu andei muito, circulei muito. Meu pai morou Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, não é? Então eu andei muito. E depois eu também já carreguei meus filhos para andarem comigo, né? Fui fazer meu mestrado no Rio, fui fazer meu doutorado no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, né? Então carregando. O Hoje eles desapego, estão- né, professor? É Eu o acho que apego desapegado. Pegado, pronto. Certamente a palavra paz seja a mais pronunciada nos dias atuais. Paz tão buscada na família, no trabalho, nas relações, paz entre as nações, paz para a correta escolha sobre aquilo que pretendemos fazer. Essa paz que lá fora começa em cada um de nós, ela pode ser conquistada. Ela é passível de conquista por nós mesmos. Bastando que para isso a gente tome algumas medidas, ampliando o nosso nível de consciência, com mudanças interiores, com a compreensão da beleza e da bênção que é a vida. Aristóteles, filósofo grego, 360 anos antes do Cristo, no livro chamado Revolução da Alma, dizia num dos trechos que a paz é a meta de vida de cada um de nós. E essa paz interior, ela repercute lá fora. Para que nós tenhamos paz no mundo, é preciso que nós pacifiquemos, que nós pazeemos as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Portanto, paz interior é uma necessidade de cada um pela transformação de cada um, transformando-nos em cidadãos e homens de bem, através da tolerância, do perdão, da compreensão de que estamos no tempo certo, com tudo o que nos é de direito. Portanto, a paz é uma construção de cada um, paz interior para todos nós. Pense nisso. E a nossa conversa com ele vai continuar depois do intervalo. A gente volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. E o Viver Mais está de volta hoje num bate-papo aqui. Não sei se eu estou conversando com o psiquiatra, com o médico, com um pouquinho de tudo, né? Vamos usar a pessoa. Com a pessoa Jackson Sampaio. Professor, o senhor é poeta, já escreveu vários livros, inclusive eu fui presenteada com um deles, o Transvida, né? De poeta e louco todos temos um pouco, professor Nós temos Jackson? um pouco de tudo. Não só de poeta e Não só louco. de poeta e de louco. Não é? Pelo contrário, né? O velho Karl Marx dizia que o indivíduo é a síntese, né, de todas as determinações, de todas as contradições. Se você olha para a genética, está lá nas hélices genéticas, né, devidamente protegidas, né? Mas estão lá nas hélices coisas que aconteceram com os teus tetravós, né? Então está lá.
Também no processo de viver estão lá as várias imagens, as várias personas que você foi convivendo e incorporando, né? A imagem da mãe, a imagem do pai, e quem é que exerce a função mãe e a função pai, porque pode ser um pai exercendo a função mãe, pode ser uma mãe exercendo a função pai, não é isso? E a gente carrega tudo isso. E a gente vai carregando tudo isso, né? A gente fica muito feliz quando sai descobrindo, né? Olha, isso aqui parece com o pai, isso aqui parece com a mãe. Essa felicidade, ela é interessante, né? Essas identificações, esse mapa das identificações, né? Eu, de vez em quando, fico me lembrando do meu pai, já faleceu, vai fazer 10 anos, minha mãe, que faleceu há 3 anos, né? E é uma memória boa, eu não fiquei infeliz, eu fiquei sentindo falta deles, não é? Mas como eles viveram longamente, viveram bem, não é? E viram filhos, netos, chegaram a ter nos braços bisnetos, não é? Então o que eu fico é recuperando o que ficou deles em mim. Então eles de algum modo não morreram, né? Os seus pais, o pai do senhor morreu com 80, sua mãe já bem longe. 89, quase 90. O senhor tem medo da morte? Quer chegar a esse tempo? Como é que o senhor encara isso? Primeiro, é inevitável, né? Não tem uma menor... Como todo mundo sabe, né? Todo ser vivo que tem consciência sabe da inevitabilidade da morte. E esse é um dos elementos de nossas eventuais angústias, né? Então eu fico imaginando como ela chegará, é tema de poesia. Fico. Será como? Será súbito, né? Como um acidente. Todo mundo diz que quer ter uma morte tranquila, assim, né? Não, eu não quero ter uma morte, não. Eu não fico imaginando como é que eu vou morrer, não é? Eu fico fazendo o levantamento das possibilidades. Será súbita como um acidente, não é? Será vil, né? Feia, aparentemente feia como um câncer de pele? Será, né? Então, é claro que eu especulo sobre a morte, não é? Mas a cada dia eu acordo e vou viver o dia, né? Tem na tradição da dialética, não é? Desde os gregos, desde Demócrito, há uma questão que eu considero também muito interessante, né? Dos meus desafios. Você tem que ser um crítico, né? Teoricamente, você tem que criticar teoricamente tudo. Nada pode ficar sem o olhar da tua crítica, mas você tem que ser pessimista também nessa crítica teórica, mas otimista no processo concreto do viver. O senhor se cuida hoje há uma cobrança muito grande para a pessoa ter que caminhar, ter que ir para a academia, as alimentações, tudo restrita. O senhor tem isso? É claro que eu procuro até com como equilíbrio, médico, né? Com equilíbrio ver que eu também sou o resultado daquilo que eu faço, as atividades, uma vida ativa é necessária. Uma vida inteligente é necessária. Se você não lê, se você fica apenas hipopotizado, né? Como diria o Didi, né? Diante da televisão, ou agora hipopotizado nos celulares, né? Se você não interage com outras pessoas, se você não estuda, não critica, não analisa, não procura incorporar, eu estou de carro, né, uma placa que tenha lá, eu digo, mas não é possível, eu tinha que bater o olho e descobrir aquele erro, não é? Este inglês não aqui... passar, deixar que a vida passe despercebida, né? Ela tem que ser percebida em todas as suas dimensões. Mas o senhor faz atividade física, alguma coisa, para manter esse corpinho, como diria o meu cabeleireiro, de bailarino espanhol? Não é? Eu tento, eu faço menos do que o que eu deveria. Tá? Mas eu faço pilates 2 vezes por semana. Olha aí, de vez em quando eu fico algum tempo sem ir, mas sempre retomo. Pilates tem sido algo bom. Piscina, nadar, é algo que eu gosto, é algo que eu deveria fazer mais. Professor, deixa eu dar só aqui uma pausa antes da gente encerrar. Larissa Belo, ela é crítica de cinema e tem sempre uma dica muito interessante, porque arte também faz a gente viver melhor, não é? Vamos lá, Larissa?
Ian, minha dica de filme de hoje é uma produção de 2011 chamada Meia-Noite em Paris. É um filme dirigido pelo diretor Woody Allen. O filme vai contar a história de um jovem escritor americano que está passando férias em Paris com a sua noiva e a família dela. Tudo vai muito bem até que o sentimento nostálgico começa a aflorar dentro dele de uma maneira muito forte. Isso porque ele tem uma sensação que a época atual não é a melhor época para se viver os dias dele. Ele acredita que a década de 20 foi o momento mais forte culturalmente de vários artistas e Paris remete muito a ele isso. A partir daí o filme entra numa narrativa um pouco de fantasia e a gente vê trazer à tona vários artistas daquela época, como Pablo Picasso, Ernest Hemingway e Salvador Dalí, que inclusive vale destacar uma brilhante atuação de Adrien Brody fazendo o papel de Dalí de uma maneira muito divertida. É curioso observar que a nostalgia era considerada uma doença até alguns séculos atrás. E esse é um sentimento que todos nós, de certa forma, sentimos. O curioso do filme é justamente fazer essa abordagem de uma maneira muito divertida e bem-humorada. Então a minha dica de hoje, Ian, é o filme Meia-Noite em Paris. Se você gosta de cinema e quer saber mais sobre outros filmes, eu te convido a conhecer o meu blog, cineemfoco.blogspot.com.br. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Valeu, Larissa, obrigada. Professor Jacques, o senhor está nas redes sociais, o senhor é uma pessoa antenada, claro, para ser reitor de uma instituição como a Universidade Estadual do Ceará, médico, poeta, o senhor está antenado com as redes sociais, interage? Eu sei da existência e eu tenho uma adesão muito gradativa e cautelosa. Acho que há uma histeria no uso das redes sociais. Perdeu-se o controle. Perde qualquer coisa, né? Vira uma adicção, vira uma dependência, como você ser drogadicto, como você ser... Né? Você pode transformar qualquer experiência humana numa dependência, né? Numa experiência de dependência. Isso, tá. Mas eu fico cautelosamente avançando. Sei da inevitabilidade, eu tenho celular, eu tenho... Tem o WhatsApp, está nas redes sociais? Não, assim não, né? Não. Mas o Viver Mais está e precisa estar nas redes sociais, por isso que eu tenho que dar aqui o recado. Porque você é comunicação, não é? Você é comunicação. E se o seu conteúdo é bom, que bom que esteja nas redes sociais. Eu tento. O Viver Mais está nas redes sociais. Olha, você pode acompanhar a gente, opinar, quem você quer que eu entreviste aqui no programa. Temos o nosso canal no YouTube, você pode assistir novamente a entrevista com o professor Jackson Sampaio no YouTube. Está tudo anotado aí. E a nossa conversa acabou. Foi uma alegria conversar com o senhor, um grande aprendizado. Alegria para mim também. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.